Only close swimming more. Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Gente, sejam muito bem-vindos, tá? Hoje eu tô abrindo a live um pouquinho mais cedo, tá? Porque eu não sei se eu vou ter tempo de abrir à noite. Então, como você sabe, são 30 minutos de live, tá? Leitura oracular, perguntas objetivas, tá? À noite eu não sei se eu vou ter tempo, porque como vocês sabem, tem um react hoje às 10 horas lá no canal do YouTube, certo? Vou estar reagindo a 2 debates e também tem a videoaula que eu vou estar lançando amanhã, tá? Já foi colocado lá o Demônio de Sócrates, já foi colocado sobre a Pedra Filosofal, amanhã eu vou colocar sobre o cristianismo de Newton daí, tá? Para desmistificar um pouco, né, esse exemplo que colocam como Newton fosse cristão. Enfim, mas isso são conteúdos do canal, tá? Conteúdos mais para a área da mentoria de magia para vocês, beleza? Essa live agora vai ser uma live oracular, então são 30 minutos de live, tem que ter curtidas e compartilhamentos, e lembrando que as perguntas são gratuitas, tá? Eu não aceito PX em live. Caso você queira prioridade, não queira ficar esperando, você pode estar fazendo um patrocínio com 100 moedas daí, tá? Vamos indo então. Eu acho meio pena não poder colocar música durante a live. Boa noite, boa tarde, na verdade. Bom dia. Eu não almocei ainda. Bom dia. Oi, Ali, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Quero marcar uma hora com você. Ali, pode chamar no link que está abaixo da foto de perfil, que daí um dos meus assistentes acabam te respondendo, tá? Pode estar agendando lá, beleza? Tem um link abaixo da minha foto, as consultas são a partir de R$ 47, tá bom? Olá, Lorraine, tudo bem? Vamos lá então. Vida financeira. Vamos lá, Pedro. Olha, eu vou tentar deixar um horário fixo ao meio-dia, pelo menos meia hora, tá? Porque a noite realmente tá bem apertado para mim, gente. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é tudo conteúdo de mentoria. Lá no fundo também tem meus cadernos. Ali não repare que é meu gato em cima do meu moletom, tá? Ali atrás tem meus cadernos também, que são as aulas que eu tô montando. Então eu não tô com muito tempo à noite. Por isso que eu vou tentar fazer mais ao meio-dia agora, tá? O que foi, filha? O que foi? Hã? O que foi? Só um minutinho, gente. O que foi? O que você quer? O que você quer? Eu começar a live, tu quer atenção, né? Só um minutinho que a minha dog tá pedindo atenção, rapidinho. Deu? Posso trabalhar agora? Posso trabalhar agora? Vai lá. Vamos lá então, gente. Primeiro nome, pergunta objetiva. Tem que ter curtidas e compartilhamentos. Só teve uma curtida na live até agora, gente. Por favor, né? Tap na telinha, compartilhando também. E não esquece de ser seguidor aqui do perfil, beleza? Obrigado, eu posso te ser honesto, eu tenho medo de suas cartas, é absurdo como é certo, vou lá marcar. Vai lá, pode ser, vai ser um prazer te atender. Gente, essa questão é bem interessante porque assim, não é que nós temos aí um receio do oráculo, na verdade a gente tem um receio de ter as respostas que a gente não quer ter, entendeu? Então é completamente normal isso, porque assim, não necessariamente, claro que eu vou puxar para o lado do meu trabalho, mas tem vários tarólogos que também têm um jogo muito bom que pode também te dar o que você está procurando. Mas é aquilo, às vezes é o medo da resposta, entendeu? Eu só sou um intermediário. Mas vamos lá, Pedro, voltando para a sua pergunta. E tem horário para hoje, tá, Ali? Cara, eu não sei se você. Ah, entendi. Cara, como eu ia comentar para você agora, como você começou agora nesse lugar, enfim, por mais que teu lado financeiro ele já não venha num caminho tão negativo, isso não quer dizer que por mais que você tenha começado a trabalhar agora, que o primeiro salário que você tiver já vai ter que ser usado de uma forma inconsequente, entendeu? Na verdade, assim, não vem nem trazendo um problema, isso eu costumo até dizer para meus consulentes. Às vezes o problema não está realmente no campo energético, como as pessoas adoram colocar, ou usar aqueles termos genéricos de frequência e não sei o que. Não, o problema às vezes não é nisso. Às vezes realmente é uma falta de organização nossa. E eu posso estar me incluindo também, tenho certeza que quem está aqui na live também pode ter algum problema em relação à organização financeira. Ou seja, por mais que tenha uma condição boa, por uma falta de organização, enfim, pode acabar colocando. Eu nunca sei falar esse ditado, pés entre as mãos, né? Então, assim, é exatamente o que vem aqui, entendeu, Pedro? Você é uma pessoa que está numa energia ok para esse sentido financeiro, mas
Eu nem vou usar a palavra maturidade, porque maturidade você tem. É organização mesmo, entende? Às vezes a gente tem que bater na tecla de organização. Nem sempre a gente tem que levar, para campo energético, aquelas palavras genéricas de frequência e toda vez que eu ouço isso me dá uma gastura, sabe? Nossa, toda vez que eu ouço a palavra frequência misturado com física quântica junto à espiritualidade, me dá um negócio assim, chega a me dar uma gastura. Chega a me dar uma gastura. Aí, enfim, continuando. Gente, lá no meu canal do YouTube tem a aula sobre o demônio de Sócrates, tem a aula da pedra filosofal também, e são aulas que eu procuro explicar de uma forma bem didática para vocês entenderem também. Então, você que é neófito, está começando no campo da magia, saiba que é extremamente importante nós sabermos também contexto histórico durante nossos estudos, e eu trago isso muito para vocês. Por exemplo, da pedra filosofal, eu falei sobre a influência da magia que o Egito trouxe, Jacaranenton trouxe. Falei também em alguns reacts também eu trago alguns pontos, por exemplo, o que significa o fruto do espírito, que é bastante colocado em pauta dentro do cristianismo. Faço mais umas análises teológicas também. Tá? Então, caso você não me siga lá no YouTube, convido você a estar conhecendo meu canal lá. Ontem teve 30 minutos de react do debate do Pablo Marçal versus 30 ateus. 12 ateus. Nossa, aquele debate foi insalubre, falo pra vocês, viu? Inclusive, eu desmenti uma fake news que ele fez. Ele falou que nós humanos não usamos 2% do nosso cérebro. Isso já foi desmentido há muito tempo, gente. Essa parada que o ser humano não usa 100% do cérebro, ele foi uma fake news disseminada por um cara chamado William Johnson, que era um psicólogo, tá, do século XX. Aí ele começou a ser reforçado naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e aí foi reforçado pelo cinema, até mesmo por filmes como Lucy, né, com a Scarlett Johansson, Poder Sem Limites com Bradley Cooper, entende? Então, assim, isso é uma fake news, tá, gente? É Arqueodian, gente, o nome do meu canal. O Nino tava no debate? Então, eu vi ontem. Eu vi que. Eu não cheguei na parte dele ainda no debate, mas eu vi que ele tava. Tava ele e um tal de mago Regulo, sei lá. Boa tarde, estou ainda. Vamos lá, Lidiana. Tudo bem com você, Lidiana? Secret Grill. Seja bem-vinda, tudo bem? Olha, que assim, a gente tem que ver também que sentimentos, ou até mesmo aparecer alguma pessoa no caminho, não é algo que aparece do nada. A gente tem que estar numa certa abertura para isso, né? Não sei quanto tempo faz, né? Que infelizmente aí você ficou viúva, mas em primeiro momento não vem trazendo ainda alguém no sentido emocional, já com uma conexão emocional e já se desenvolver para um relacionamento. E muitas vezes, até como eu falei antes, muitas vezes não tem a ver com o caminho. Às vezes, por mais clichê que pareça, não é necessariamente o momento correto para isso. Entendeu? Mas assim, a gente tem que saber separar muito bem quando a gente está falando em relação a conhecer pessoas para relacionamento, em relação quando conhecer pessoas aí no sentido mais, seja só uma aproximação, só uma casualidade, algo nesse sentido. Aí entra muito de qual é a sua prioridade no momento. Porque, como eu lhe falei, agora eu não vejo esse caminho muito interessante para relacionamentos, mas isso não quer dizer que você não possa até mesmo conhecer pessoas muito legais. E legais no sentido que, por mais que te tragam um certo conforto, enfim, não quer dizer que se torne algo firmado, entendeu? Legião Umbanda? Não entendi. Chacal 007. Não entendi. Você está perguntando se eu sou um bandista? É isso? Não, não sou um bandista não, velho. Daí, como eu tava falando pra vocês, gente, a próxima aula que eu vou estar colocando lá no YouTube, eu ainda tô vendo. Talvez seja sobre se Newton realmente era cristão ou não, ou sobre os Keflin, o Kealin, que são uma vertente do sorianismo que trazem o culto a Caim. Tá, e eu tô vendo ainda qual que vai ser a próxima. Legião Urbana, Legião Umbanda. Ah, entendi. Pode crer. Não sou não, mano. Sou não. Já fui, mas não sou mais. Vamos lá, gente, continuando, curtindo, compartilhando. Obrigado, Lidiana.
Vamos lá. Eu vi. Uau! Eu vira. Baixa Cal, meu trabalho não se repete, não se coloca nisso só. Não sei se tu ouviu o comentário sobre meu canal no YouTube. Na verdade, a questão do oráculo hoje em dia não é o foco principal, entende? Eu abro de vez em quando mais para orientar as pessoas, enfim. Obrigado, Mago Azul. Não é o foco. Hoje em dia eu foco mais nas mentorias, enfim, faço atendimentos oraculares também, mas eu vou mais pro campo da, hoje em dia, da mentoria de magia, mentoria de história, filosofia da magia, enfim. Mas atendo com oráculo também. Gente, sejam muito bem-vindos. Essa é uma live gratuita, tá? São 30 minutos de live. Não esqueçam de colocar o seu primeiro nome junto da pergunta objetiva, tá? E, gente, peço que estejam curtindo e compartilhando bastante aí pra gente estar fazendo isso chegar ao máximo de pessoas possível. Beleza? Vamos lá. Tu é mago, não? Não, cara, eu não costumo me colocar como mago. Eu prefiro me colocar como um estudante das artes ocultas. Prefiro colocar eu como uma questão mais no sentido de um estudante das magias ocultas. Eu não me defino como mago, bruxo, enfim. Já me defini muito, entende? Mas é aquilo, né? Toda certeza é burra, como já diria um grande pensador. Porque eu não consigo. Vamos lá, Júlia. Gente, não esqueçam de estar seguindo o perfil, tá? Mago é buscador do conhecimento. Bruxo trabalha, não necessariamente trabalha com divindades, mas pode estar trabalhando com divindades também, mas costuma seguir uma certa cartilha, entende? Já o lado de mago trabalha mais no conhecimento e na própria alquimia também, que é fazer a transformação dos elementos. Ou seja, o bruxo ele pode estar ligado a uma questão religiosa, ele pode não estar ligado numa questão religiosa, ele faz manipulações energéticas, mas não necessariamente quer dizer que ele faz uso de divindades, enfim. Costuma ter muito mais uma estrutura de um rito, ou foco em alguma egrégora específica, entendeu? Já o mago ele trabalha mais na área do conhecimento em si e através da manipulação, digamos, mais lógica em relação ao todo, compreendeu? Geralmente usando técnicas de hermetismo, cabalá, enfim. Sacou? Então é o John Constantine? Mano, eu tenho a tatuagem do John Constantine aqui. Vamos lá, Julia. Obrigado pela pergunta, irmão. Cara, John Constantine é legal. Ah, se tu for ver, ele é um mago, né? O John Constantine. Pode crer. Pode crer, ele é um mago mesmo. Moça, diferente de outras, obviamente não desvalorizando, né? Mas assim, não traz necessariamente uma questão de uma dificuldade de você conseguir se relacionar com essas pessoas. Mas falando do agora, tá? Pelo menos nesse momento, até vai sim você ter conhecendo, vai estar conhecendo pessoas. Mas de alguma forma é como se, por mais que você viesse conhecer pessoas legais, enfim, vai chegar sempre um momento que essas pessoas ou elas vão acabar se retirando no sentido de, desculpa a palavra, mas não dá conta no sentido físico. Enfim, eu não quero soar desrespeitoso, tá? Mas é como se de alguma forma essas pessoas não conseguissem ficar totalmente conectadas exatamente por elas acharem que você é mais destacada que elas, digamos assim. Vem realmente trazendo muito uma questão de pessoas que trazem uma certa insegurança com elas, que acabam refletindo isso dentro desse envolvimento contigo. Por mais que você venha pensando que o problema é contigo, com alguma questão realmente ligada a você, não seria. É muito mais a questão de insegurança mesmo dessas pessoas. Então, o que eu sugiro para você, eu não sei como que é teu ciclo social, como você tem de conhecê-las, mas primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é que é nítido que o problema não é com você no sentido de você não ser uma pessoa legal ou alguém legal de estar se convivendo, mas realmente o problema é com as pessoas que vêm se aproximando achando que você é de uma forma, no sentido negativo, no sentido que pode acabar manipulando, enfim, mas com o decorrer do tempo vê que não, entendeu? Então, de novo, o problema não está no seu caminho amoroso, mas começar a realmente ver o que, que essas pessoas, antes de você já ter esse interesse, elas estão te oferecendo, entendeu? Oi, Flávio, tudo bem? Seja bem-vindo, irmão. Boa noite, Micaela. Obrigado, tudo bem? São seus olhos, moça. Conseguiu entender, moça? Eu fui claro para você?
Bom, se ficou com dúvida, pergunta, viu? Não quero. Gente, não tenho, eu não quero ninguém saindo com dúvida. Ah, como eu amo beber água, viu? Falo pra vocês. Vamos continuando então? Por que você usa só roupa branca? Cara, geralmente eu gosto de usar camisa branca quando eu tô fazendo live. Eu tenho essa e tenho a minha social que eu gosto de usar. E às vezes eu uso colete, só que ele tá aqui atrás. Só que hoje eu usei e tô meio quente. Que bom, Fábio! Da hora, mano. Obrigado, Mai. Ellen Davanço. Vamos lá, Ellen. Eu corto o mullet, moço. E geralmente eu coloco ele pra trás. Olha, não é porque tem caminho de você conseguir alugar essa casa que você tem que deixar, digamos, acontecer apenas, tá? Tem uma necessidade de um empenho muito maior em relação a essa procura. Por mais que, beleza, você já tenha essa intenção, por mais que você já esteja mal ou bem trazendo essa procura, realmente precisa ter muito mais ênfase em relação ao que você está fazendo nesse sentido. Então, assim, há uma possibilidade muito grande, sim, de você acabar conseguindo alugar essa casa. Mas não quer dizer que você tenha que deixar por si essa casa ser encontrada. Entende? Então, realmente, seja um pouco mais incisiva nessa procura, tá? Porque daí, mantendo dessa forma, realmente trazendo uma incisividade, você consegue bem nos 45 do segundo tempo, tá? Na terceira ou quarta semana. O que você quer? Okay. Linda, linda, linda. Linda. Vai deitar lá. Vai deitar lá. Vai deitar no sofá lá. Vai lá. Vai lá deitar no sofá. Vamos lá, continuando. Tudo bem? Vamos lá, Amanda. Amanda, valeu. Gente, não esquece que tem que estar seguindo e compartilhando o perfil, caso você queira prioridade, é um confete, tá? Amanda, o que que ele é? É namorado, é ficante? O que que é esse rapaz? Certo. Vamos ver. Obrigado pelo Hit Me, Nicolas. Valeu, irmão. Bom dia, como é que você tá? Tudo certo? Eita, pulou várias. Olha, eu não gosto muito de usar essa expressão aí em relação a pessoa é pro meu caminho, não é pro meu caminho, porque é muita coisa a gente tem que entender que é construção, entendeu? Muitas vezes pode acontecer sim de algo não começar totalmente equilibrado, mas isso não quer dizer que não pode acabar se transformando, digamos assim, entendeu? Mas assim, em relação, pelo menos esse momento, sim, tá? Mostra que é uma pessoa que é viável sim estar com você nesse momento, mas vamos lá. Eu não sei quanto tempo faz que vocês estão nessa, tá? Se estão ficando, mas ser uma pessoa que sim é bom estar com você nesse momento, não quer dizer que é uma pessoa que pode acabar se tornando um relacionamento a longo prazo, entendeu? Ou seja, é um momento legal, não sei quanto tempo faz que vocês estão ficando de novo, tá? Mas de qualquer forma, é uma pessoa que nesse momento está dando muito mais certo como ficantes, aí mostra um caminho muito certo, muito bom, tá? Mas se de alguma forma acabar indo para uma questão de relacionamento, além de ser muito, digamos, forçado, se fosse para um relacionamento, não seria algo que teria uma estabilidade para ficar se firmando após isso, entendeu? Ou seja, curte mais o momento que vocês estão agora em relação a ficar, mas pelo menos nesse momento não fique pensando em relacionamento ou se vocês vão casar, ter filhos, uma cerca branca, enfim. Realmente curta mais o momento que você está tendo, tá? Gente, as consultas, valeu!
Gente, as consultas comigo, o link está abaixo da foto de perfil. A partir de R$ 47 as perguntas, a consulta, tá? Gente, eu tô dando prioridade para quem não costuma ser respondido em live, tá? E lembrando, gente, seguidor, não adianta estar mandando perguntas se você não está compartilhando e curtindo. Tem gente que não compartilhou nenhuma vez. Pessoal, perguntas objetivas, gente. Não me faça repetir de novo. Ah, sentimentos de Afonso da Silva por Terezinha. Vamos lá. Então, cara, são 30 minutos. Nossa, nem vi que já... Nossa, já passou um tempão. O que que é duplicador de pontos? O que que é duplicador de pontos? Não, apareceu que eu ganhei alguma coisa aqui, mas eu não sei o que que é isso. Vamos lá. Ô, gente, tem pouca gente na live, não precisa mandar pergunta tantas vezes seguidas, senão eu vou ter que se iniciar. Tá? Por favor, não flopem. Já tem pouca gente, não precisa se desesperar. Olha, não sei se vocês estão tendo algum contato ainda, mas até me surpreende se vocês já não estão tendo alguma conversa de novo ou tendo alguma aproximação de novo, porque indiferente de qual foi o ponto que fizeram vocês terminar, pelo menos agora vem uma pessoa com um sentimento, não só um sentimento real, mas como um sentimento nostálgico também, entende? Mas, de novo, não acredito que tenha sido algo totalmente resolvido esse término, tá? Entre vocês dois, porque vem o sentimento não só daquela época, mas como esse sentimento nostálgico se firmando agora. Claro, da parte dele, em primeiro momento, tem uma certa cautela em relação à aproximação, enfim, por isso que pode aí não estar tendo contato ainda, mas mesmo se estiver, sentir um pouco mais cauteloso, enfim, pelo menos de início, tá? Mas tem sim, tem bastante sentimento da parte dele. De novo, me surpreende se vocês não estão em algum contato, enfim, tá? Ex-marido tentando voltar. Bah, entendi. Nossa, só faz tempo que eu não falo bah. Entendi, tá, entendi, mas assim, realmente, ele tá vendo com uma lealdade bem interessante. Por isso que até eu falo, né, até nas minhas consultas, tipo, não é todo o antigo relacionamento que necessariamente está voltando para fazer mal de alguma forma, tá? A gente tem que ser muito claro que sim, tem pessoas que estarão voltando com intenção, com honestidade e principalmente com amadurecimento, até mesmo com aquele sentimento não só de antes, mas também o sentimento de nostalgia, lembrança. Então sim, pode ocorrer sim, assim como o seu caso, da pessoa sim ter sentimentos e realmente tá querendo reafirmar as coisas, entende? Então sim, tá? Tem sentimentos. Mas muito mulherengo. Ah, moça, mas com todo respeito, tá? Se ele não está com você, entendeu? Se ele não está com você agora, se ele te traiu na primeira vez, e por mais que ele tenha uma mudança agora, você não confia, não volta, mas se ele não está com você, aí desculpa, tá? Aí não. Aí é a mesma coisa que dizer que uma mulher que sai com bastante pessoas depois que termina, enfim, né? Então, tipo, não tem uma lógica. Isso é muito preconceito, entendeu? É a mesma lógica. Maria e Leônidas. Nossa, o nome do cara é Leônidas. Nossa, será que o pai dele gostava de 300? Será que o pai dele gostava de 300? Né? Será que o pai dele gostava do filme 300? O cara botou filho de Leônidas. Sensacional. Sensacional. É a mesma coisa que botar de Goku ou Freeza.
Aí eu deixei o Silent Hill ali atrás e eu ouvi um Help Me. Aí eu, misericórdia. É que eu tava jogando Silent Hill, daí eu deixei no fundo aqui, esqueci de desligar o play. E aí a personagem Help Me. E eu pensei, eita porra, não tem ninguém aqui? Quem que falou essa porra? Que cagaço, nossa, que cagaço. Ah, pronto, os espíritos estão vindo bilíngue. I need help, I need help. Yeah, yeah, I can save you, I can save you. Nossa, gelei mesmo, não, sendo bem sincero, gelei real. Olha, por mais que o Leônidas tenha um nome legal, moça. Meu Deus, gato, que susto. Por mais que Leônidas não, por mais que Leônidas seja um nome legal, isso não quer dizer que a pessoa que tem esse nome necessariamente é legal. Ou seja, diferente do Rei Leônidas do filme 300, no caso que era apaixonado pela sua rainha, esse Rei Leônidas em específico que você ficou não me parece uma pessoa muito ligada a um pensamento, a um sentimento real. Ou seja, temos que algumas vezes ver muito mais as atitudes do que as palavras, entendeu? No caso dele, vejo muito mais uma pessoa que até pensa em você mais como alguém que, se ele quiser puxar um papo, ou se quiser se aproximar para ficarem de novo, mas não necessariamente num sentido de saudade, ou de emoção, ou de sentimento. Realmente é aquela questão, quero conversar com alguém, quero ficar com alguém, vou tentar uma aproximação com ela de novo. Mas também é uma pessoa que se sabe se tu tá ficando com alguém, ou até mesmo um relacionamento com alguém, pode acabar se tornando um pouco mais tóxico, entendeu? Não é o tipo de pessoa aí que eu deixaria me aproximar, tá? É uma pessoa extremamente complicada, tá? E de novo, por mais que o nome dele seja legal, ele não leva a honra desse nome. Gatinho. Hi! Jeconias. Olga Jeconias. Olga Jeconias. Eu tô muito triste que eu perdi a minha caneta vermelha de estudo. Eu não sei onde é que eu botei ela. Daqui a pouco eu vou almoçar, que tem que atender ainda. Gente, as consultas é a partir de 47, tá? Só chamar no link da bio. Entendi, moço, entendi. Olha, vocês voltam a conversar sim, tá? Vocês vão voltar a se aproximar. Deixa eu só pegar aqui, tua pergunta aqui de novo. Enfim, algo assim, tá? Ele volta a conversar com você sim, mas sendo bem sincero, não me parece alguém que está, digamos, afastado pela questão de realmente não querer mais, enfim. Vejo que alguém está querendo te dar um gelo só, tá? Realmente alguém que está fazendo um jogo de birra, querendo te dar um gelo, ele vai voltar a conversar contigo, mas me chamou a atenção um pouco esse teu relacionamento, na verdade. Por mais que faz 3 anos, claro, né? Eu não sei todo o contexto, a gente não aprofundou para saber isso, mas enfim, não me parece um relacionamento muito ok, tá? Mas de qualquer forma, tá? Vocês vão voltar a conversar assim. E, de novo, ele tá fazendo um charme, tá? Mas ele volta a conversar contigo. Beleza? Hello! Tudo bom? Como é que estamos? Sandra, eu não vou te responder, moça. Tu não curtiu nenhuma vez, não compartilhou nenhuma vez. Gente, é meio complicado. É um pouco tóxico, eu entendo. Então. Gente, não adianta estar mandando perguntas sem compartilhamento ou curtida, beleza? Hi, tudo bem? Valeu, valeu. Gente, são meia hora de live, tá? Talvez eu faça à noite, eu não sei se eu vou ter tempo, na moral. Ô, porcaria. Orlane, vamos lá, Orlane. Tá, mas peraí, Sandra Pereira é você, Orlane?
Nossa, fazer a barba. Entendi, mas por que eu vou estar respondendo sobre o relacionamento do seu ex se a live é sobre você, moço? Gente, vocês querem saber sobre o relacionamento de outras pessoas, vocês façam uma consulta, beleza? Live já é gratuita, já tô fazendo um favor em ler sobre você. Daí quer me perguntar sobre o relacionamento da pessoa que nem tá junto contigo? Aí não, né, gente? Porra, aí não, né? Aí é complicado, né? Nossa, cheguei até a me desanimar. Gente, vou estar encerrando a live agora, tá? Vou ver se eu consigo voltar à noite. Não esquece de estar seguindo nas redes sociais, @arqueldinha, e é isso aí, beleza? Ave Lucifer, até mais.